Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um programa de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a formação em engenharia. É uma satisfação ter vocês nesse ano de 2026. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. E Emerson, hoje estamos aqui com uma presença ilustre, tá? Principalmente no estado de Pernambuco, não só isso, mas nível Brasil. E aí, do setor elétrico, né, iniciou a carreira na área de operação. E aí ele foi se desenvolvendo até chegar em nível na parte de liderança. Foram 20 anos de crescimento. E aí, às vezes, a gente acha que é de um dia para a noite, né? Mas nada disso. Tem muita história para contar, viu, Paulo? Muita história para contar. E aí, hoje, ele é referência no setor elétrico, né? E aí a gente vai estar com ele, que é o Saulo Cabral, que hoje é o presidente da Neoenergia Pernambuco. Olá, Saulo, tudo bom com você? Como vai, Paulo? Prazer estar aqui, Emerson. Muito bom estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho dessa nossa história. Saulo, seja muito bem-vindo. É uma satisfação, como o Paulo falou, falar com você, entender um pouco dessa trajetória de tanto sucesso, inspirar muitas pessoas, né, Paulo? Que é a ideia do nosso podcast. E eu queria entender de onde veio essa tua ideia de fazer engenharia elétrica. Tá muita gente correndo desse curso e você decidiu ir para esse caminho, meu amigo. Quando eu tinha aí por volta de 15, 16 anos, a gente fica ali naquele dilema, buscando aí encontrar um caminho, né? E eu gostava de número, tinha ali uma certa intimidade com a matemática, e aí terminei olhando mais para a área de exatas. Meu irmão fazia o curso de engenharia elétrica, tinham outros colegas que estudavam comigo, que tinham irmãos também fazendo engenharia elétrica, e aí foi quando eu decidi aí fazer o curso de engenharia, olhando para a área de elétrica, modalidade eletrotécnica, e resolvi seguir carreira aí. A aptidão a exatas é muito comum, né? A gente fazer engenharia indo por esse caminho, né? Eu fui a mesma coisa, tá? E para piorar, acho que já falei aqui algumas vezes, meu professor de química na época do colégio, quando eu tinha 17, disse, não, vai para engenharia que você vai ganhar mais de 50 mil por mês. Aí logo, isso em que? 10 anos atrás, que hoje é quase uns 70, 80 mil, e é um adolescente escutando isso, né? Você fica Encantou-se. Encantou, né? Quando chegou na realidade, o caminho era diferente, mas dá para crescer também, né? E aí, Saulo, sempre gera uma questão, que alguém que alcançou um cargo tão alto, uma posição de tamanha referência, como o Paulo puxou aqui, que é o sonho de muita gente, de todas as pessoas que fazem engenharia elétrica, se essa pessoa foi sempre extraordinária dentro da faculdade, ou se passou pelas dificuldades, as mesmas dificuldades que a gente, que, vamos dizer assim, somos pessoas normais, passamos também. Foi difícil também para você a formação durante o curso de engenharia? Eu diria, Emerson, que essa questão de pessoas extraordinárias, na maior parte das vezes, isso é um mito, né? O mundo é formado de pessoas normais, em sua maioria, e nas carreiras a gente encontra as pessoas lutando para entregar o seu melhor a cada dia. Então, o curso de engenharia é um curso difícil, não é um curso fácil. É um curso em que você precisa de dedicação, como muitos outros. Mas é um curso que traz dificuldades, então eu enfrentei as mesmas dificuldades que todo mundo enfrenta, né? Noites estudando até tarde, né? Tentando ali tirar uma nota melhor, uma cadeira mais difícil que outra, uma facilidade aqui e ali, uma dificuldade às vezes de entender qual é o caminho, onde você vai chegar. Então tudo aquilo que permeia, né, o estudante universitário e que a maioria das pessoas passa, eu passei também, e isso eu acho que isso é muito natural. E a gente até conversou aqui nos bastidores em referência a Metódio, né? Que a gente recebeu num dos programas anteriores, né, Paulo? E você tava falando que também teve essa experiência com Metódio. Como é que foi ter aula com Metódio? Foi legal? Foi bacana? O professor Metódio é uma grande referência, né? E eu estudava na Universidade Federal e tinha como alternativa a Universidade Estadual, que era a UPE, a Poli, e todo mundo que fazia engenharia elétrica passava por Metódio ou numa universidade ou na outra, então, mas sempre existia, nossa, é uma cadeira muito difícil e tal, e depois que você passa e que você estuda, você vê o grande profissional, né, o grande professor que Metódio foi e como ele é importante na formação de muitos alunos de engenharia do estado de Pernambuco. E você estava contando pra gente, Saulo, como começou essa trajetória profissional, né? Durante a faculdade mesmo. Como é que foi esse teu primeiro estágio? Na época, aqui existiam, e ainda existe, né, uma oferta importante para engenheiros eletricistas. A gente tem a Neoenergia, tem a Axia hoje, que era a Chesf, você tem o ONS, então existe no Recife, em Pernambuco, uma oferta importante, além de, obviamente,
uma série de empresas, principalmente com a chegada das outras fontes de energia de maneira mais intensa. E na época a gente procurava esse tipo de acesso a grandes empresas, e eu fiz concurso público para ser estagiário, porque na época a Neoenergia, a antiga CELP, era estatal. E aí a comissão do vestibular Covest fazia um concurso público para fazer estágio. Eu fiz esse concurso. Só que aí você não podia ser efetivado, Esse concurso público não podia, né? Você tinha que fazer concurso para ser empregado também. Mas aí eu fiz o concurso público, eu não estava formado, estava ali mais ou menos um pouco depois do meio do curso. Então passei e fui ser estagiário da Neoenergia, da antiga CELP. O estágio acabou, eu fui para a Chess na época também, como estagiário, e volto à Neoenergia, aí já privatizada, porque a Neoenergia foi privatizada no ano 2000. Eu volto em 2001, como estagiário, eu estava muito próximo à formatura. Eu me lembro que eu tentei antecipar ali, a gente colou grau lá na sala do reitor, porque já existia uma promessa de emprego, a Neoenergia buscando aí engenheiros para a área de operação. E até dentro disso que você está trazendo, você percebeu uma diferença muito grande logo depois que privatizou, ou isso foi gradual até chegar onde está hoje? Veja, a privatização é uma mudança muito importante para qualquer empresa. Então, no ato da privatização, óbvio, ocorre uma mudança intensa. Eu percebi isso quando comparei ali aqueles 6 meses anteriores com os outros, mas, obviamente, todas as empresas passam por muitos aprimoramentos ao longo da história, e com a Neoenergia não foi diferente. Então, ela passou ali por várias reestruturações, várias revisitações de processo, buscando aí aperfeiçoar as entregas dos produtos que ela tem para a sociedade. E nesse intervalo entre o primeiro estágio na Neoenergia e o outro estágio, também teve outra empresa, né, que você estava citando. Foi a Chess. Eu fiquei entre a Neoenergia na primeira fase e segunda, eu fiquei na Chess por um ano, no departamento, lembro lá de projeto e construção de subestações, com Varejão, irmão de Metódio, que hoje continua seguindo aí na Axia, e muito, muito importante também essa visão aí de uma empresa com cultura diferente. Só que aí você, durante o período de estágio, você conseguiu também aprender, além de aplicar também, porque no campo da universidade a gente fica muito no campo teórico, né? E aí no estágio é quando a gente começa, vamos sair um pouco da teoria e aplicar. Como é que foi lidar tanto na época, porque ambos foi empresas públicas, né? Tanto a Chess quanto a CELP anteriormente. Exato. Eu acho, Paulo, que o estágio é uma das principais ferramentas para desenvolvimento de qualquer profissional, né? E ele é ótimo para os dois lados. Ele é ótimo para quem está fazendo estágio, ele é ótimo para a empresa, porque ela tem ali a oportunidade de testar na prática um profissional, né? Conhecer ele um pouco mais a fundo. Então, eu sou um entusiasta dos programas de estágio. Acho que todas as empresas deviam investir bastante nisso, como a Neoenergia investe, para que você possa capacitar cada vez mais mão de obra e que você possa realmente conhecer ali um pouco mais dos profissionais que são candidatos a uma vaga de emprego. Então, nesse processo aí, eu acho que eu me desenvolvi, e com certeza é a aplicação prática do que você ouve lá dentro da universidade. Então, você consegue ali ter um pouquinho mais de visão de como isso se processa no mundo real, para que você encontre ali a forma de atuar. E nessa aplicação prática, Saulo, como o Paulo trouxe, são empresas de engenharia mesmo, né? Tanto a CELP, a antiga CELP, né, que hoje é o Grupo Neoenergia, quanto a própria Chess, né? São empresas de engenharia mesmo. Em algum momento você pensou, não quero trabalhar nessa área porque você trabalhou com distribuição e transmissão, e tentar outras vertentes, ou depois que você viu aquilo já ficou decidido? Olha, eu me encantei eu comecei na área de operação de sistemas elétricos como estagiário, e quando eu fui contratado eu também trabalhava em centros de operação. Pernambuco, por exemplo, tinha uma quantidade enorme de centros de operações, todos espalhados, distribuídos, e eu trabalhei justamente na centralização para que se conseguisse controlar a operação do estado de Pernambuco de um único centro. Então, isso me encantou. Foi um processo incrível de capacitação e entender realmente a questão processual da empresa, como comandar o sistema elétrico a partir de um único ponto, como fazer isso com as equipes, como conseguir apoio. Então, eu me encantei com essa área da engenharia, e eu não tive muita dúvida de que era isso que eu queria seguir. Até pega nesse ponto de centralizar a operação em um único ponto. Então, você teve muita conversa sobre novas tecnologias, né? Imagino, né? Para conseguir automatizar, funcionar. Como é que era aprender, vamos dizer, o desenvolvimento na prática?
né? Que vinha, sei lá, várias empresas trazendo as ideias, né? E vocês realmente aplicando essas ideias, né? Essa é uma das questões que vale naquela época em que eu comecei a trabalhar em 2001 até hoje. O surgimento de novas tecnologias e o quanto isso muda a realidade de trabalho. Né? Hoje a gente tem um sistema extremamente automatizado, digitalizado, equipamentos, a automação avançou das grandes subestações para as subestações de distribuição, avançou para as redes, agora está dentro das casas. E eu vivi o começo disso. Então as subestações, você tinha um operador de subestação. Né? Você tinha uma pessoa que todo dia tinha uma prancheta e ia lá ler a corrente dos equipamentos de hora em hora, num medidor analógico. Né? E hoje em dia você tem um nível de automação absurdo. Então, ver o crescimento disso também é um processo interessante para o engenheiro. E hoje, quando a gente olha para o que a gente tem hoje e vê o que vem surgindo pela frente, a gente sabe que isso não para, vai continuar surgindo novas tecnologias e trazendo mais desafios para a engenharia, né? E continua, na minha visão, sendo encantador. E dentro desses desafios, né, e dessa preparação que o Paulo citou, Saulo, a gente percebe que você tem fala muito bem, que consegue se expressar muito bacana e cita muito essa parte gerencial durante as suas entrevistas, todos os locais que você está. Você sempre teve facilidade para isso ou isso também é fruto de trabalho? Porque a gente vendo suas experiências anteriores é muito na parte técnica, né? Como é que dessa parte técnica começou a enviesar para a gestão? Olha, eu acho que existe uma parte de aptidão das pessoas, então eu tinha uma boa comunicação, eu gostava e eu acho que essa é uma das características fundamentais para qualquer profissional, é saber se comunicar, saber lidar com as pessoas. E fui aprendendo o viés técnico com mais profundidade, aplicando os conhecimentos que você traz da universidade. Mas em algum momento eu percebi que as pessoas tinham facilidade em lidar comigo, em trazer um pouco ali de grupo, de conceito de grupo, de equipe. E eu entendi que esse era um caminho positivo também. Quando você se torna líder, você entende que o desafio passa a ser humano e não mais técnico. Mas isso no começo da carreira, ele é realmente um ponto de dúvida das pessoas, porque você vem de uma bagagem muito técnica. Então você está ali 5, 6 anos na universidade com uma bagagem técnica e alguém vai lhe perguntar, olha, você vai agora do dia para a noite aprender conceitos de gestão? Não, exige ali um certo dedicação, tempo, mas foi um caminho que eu encontrei e que eu decidi crescer e que eu acho que as pessoas têm que fazer essa opção de maneira clara, né? Tem que ser uma escolha determinada. Se você quer seguir uma carreira de especialista e se aprofundar tecnicamente e ser conhecido porque você é um profissional competente, técnico, com entregas elevadas, ou se você quer cuidar das pessoas nessas áreas com conhecimento técnico. Isso já vinha desde a época da faculdade que você percebeu isso ou não? Foi realmente no dia a dia? Eu acredito que foi mais no início da carreira profissional. Trabalhando, eu percebi um pouco mais, porque eu lidava com muito mais gente, né? O centro de operações tinha umas 100 pessoas, mais ou menos. Então, lidar com aquilo ali, eu era engenheiro e os engenheiros estavam sendo colocados nesse ponto, já estimulados com um viés de liderança, né? Para comandar a operação do estado todo. Você entra como engenheiro já logo depois de formado ou passa por algum período de analista, alguma coisa nesse sentido? Já entrei como engenheiro. Entrei como engenheiro de turno, eu dava plantão, né, em escala de revezamento, em turnos, para poder comandar o centro de operações, que era formado basicamente por técnicos. Para você que acha que só o médico faz plantão, né? Então, assim, a gente tem muito engenheiro que tem que fazer plantão, muitos técnicos, né? Isso salva. Trabalhei muita madrugada, passei muita madrugada com muito sono. Também. A gente costumava dizer, rapaz, era ótimo quando acontecia um desligamento grande durante a madrugada, porque aí o tempo passava mais rápido. Porque muitas vezes o sistema elétrico hibernando ali durante a madrugada é bastante cansativo, mas faz parte do aprendizado da resiliência. Nessa época nem tinha smartphone, né? Pra ficar desviando ali, né? Não, é verdade. E até dentro disso, essa época, como é que era um plantão? Já que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, como é que chegavam as informações? Era telefone, tinha que correr lá, como é que funcionava? Muita coisa com telefone, muita informação passada realmente nos canais de áudio, mas tinha o centro de operações é um centro que coleta muita informação, né? Então,
grande parte das atividades ali é coletar, armazenar, fazer o registro adequado de tudo que vem acontecendo durante aqueles momentos, mas as ocorrências elas dão mais dinamismo, você precisa de mais atuação, né, do processo de restabelecimento, entender, fazer uma análise de proteção. Isso hoje está muito mais facilitado, obviamente, mas continua sendo os momentos em que o centro vive as maiores crises, quando você tem muita incidência no sistema elétrico. Então, quanto mais incidência você está tendo, mais dinâmico são os turnos de trabalho. Então, desde o início que tu começou, né, contratado, sempre teve gente que você tinha que comandar, né? Porque pelo que eu tô entendendo, mesmo como engenheiro, você já começava a comandar ali os técnicos, tudo isso, né? Exato, era uma função de liderança, mas não era uma liderança formalizada, sob o ponto de vista de cargo de gestão. A atuação do engenheiro, ele tinha uma missão ali de coordenar a rotina dentro do centro de operações e servir como elo de informação. Então, tinha até um viés de gestão, mas isso estava implícito à função de engenharia. E eu diria que é uma grande escola, porque você está buscando aplicar os conceitos que você teve na universidade técnicos, que é, olha, desligou uma linha, desligou um circuito, atuou uma proteção direcional, interpreta, onde é que está o defeito, o que é que você vai fazer a partir de agora? E como eu era engenheiro num centro repleto de técnicos, eles olhavam e diziam, e agora, qual é a decisão que a gente toma? O que é que a gente faz? Que carga a gente recompõe primeiro? Que instrução de operação a gente deve olhar? Então, de toda forma, isso trazia um pouco da necessidade de ter ali algum nível de liderança, né, para que essas pessoas ali tivessem uma determinada condição nessas ocorrências. Lidar com a responsabilidade, né? Isso, Saulo, você passa por um processo que você de estágio já vira engenheiro, cheio de responsabilidades, e o teu crescimento dentro da CELP. Quanto tempo você passou nessa mesma função? O plantão é uma opção ou você é demandado mesmo? Nessa época era a vaga que existia, era para engenheiro com turnos de revezamento. Mas eu acho que o aprendizado vem não só de passar por esse tipo de função e essa dificuldade, mas em todas as outras. Eu passei muito tempo em área técnica e fui crescendo, aprendendo ali um pouco da pós-operação, conhecendo um pouco mais do que vivia ao redor do centro de operações e passei a me interessar ali por outras áreas de análise, me relacionar com outras pessoas e comecei esse desenvolvimento e aí fui alçado a uma posição de liderança com um tempo mais curto. Mas, Emerson, eu fiquei na área de operação até o ano de 2010, ou seja, foram 9 anos, basicamente, lidando com operação, com cadastro de sistema elétrico, pré-operação, pós-operação, estudos operacionais, isso tudo com muito aprendizado técnico, mas ao mesmo tempo desenvolvendo um pouco aí essas questões de liderança. Aí com relação até essa mudança, né, que você teve, por que mudar? Se tu já tá 9 anos no negócio, vamos dizer, muito bem estabelecido, provavelmente muito bem reconhecido, né, mas topar uma posição que agora, imagino que deu friozinho na barriga, né, um negócio novo, lidar com isso, né? Sim, é verdade, e isso foi uma escolha minha, Paulo. Eu vejo às vezes as pessoas comentando, vou fazer esse parêntese aqui, comentando assim, deixa a vida me levar, eu vou para onde apontar. E eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Eu acho que a gente tem que saber escolher. Esse foi um dos grandes pontos da minha vida profissional, foi quando eu decidi que eu não queria ser mais da operação. E eu tinha um conforto muito grande nessa área. Eu conhecia bastante o sistema elétrico de Pernambuco, eu dominava as manobras, eu conhecia muita coisa já de cabeça e me tornava um especialista na área. E foi quando eu levantei a mão e disse, olha, eu quero mudar de área. Eu quero conhecer coisas novas, eu quero entender de outros processos, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero desenvolver outras habilidades. E veja, isso foi importante para mim, mas isso não desmerece quem quer continuar na mesma área por 30, 40 anos, se tornando um especialista naquela função. Para mim foi importante mudar, porque eu acho que me deu mais amplitude como profissional. E como eu buscava realmente cada vez mais uma carreira de liderança, essa variação traz um pouco mais de completude para o profissional. Então, foi quando eu decido sair e aí comecei a lidar com o programa Luz para Todos, ligação em campo. É outra realidade, né? Eu comecei a lidar com perdas de energia, manutenção do sistema elétrico. Então, todos esses novos processos, novas pessoas me fizeram lidar com outros segmentos
inclusive do mercado e fora da empresa, e foram trazendo mais robustez, me desenvolvendo como profissional para que eu pudesse aí ir procurando outras posições. É o que o povo chama hoje no mercado muito de profissional em T, né? Vamos dizer, né? Não necessariamente ele vai estar especialista naquilo, mas ele vai conhecer vários ramos, né? E aí ele vai ter um conhecimento que vai, de uma área, aplicar na outra e na outra assim, e consegue crescer com relação a isso, né? Sem dúvida. E até dentro disso, Paulo, eu também queria puxar. É importante e é muito importante isso que você está trazendo nessa aula, de você decidir se aprofundar em gestão, cuidar de pessoas. Mas eu queria também trazer um outro ponto, que eu queria que tu falasse um pouco de o quão importante hoje, como gestor, é tu ter esse conhecimento, esse background técnico, de conhecer o sistema como um todo, de visualizar o sistema, até para passar confiança para os teus liderados, né? Porque a gente vê muita gente que segue a carreira de gestão e às vezes acaba esquecendo de ter o conhecimento, mesmo que não seja especialista, mas pelo menos um poder de discussão mais complexo e mais completo com as pessoas que ele está liderando. O quão importante foi ter esse background técnico para tu? Olha, eu sou uma das pessoas que é favorável a que as pessoas tenham essas diversas experiências em áreas diferentes, mesmo que ela não tenha um domínio técnico. Eu acho que as pessoas têm a capacidade de aprender e de contribuir. E quando você está falando de liderança, eu acho que as competências de gestão, elas afloram mais do que as competências técnicas. Então eu acredito que pessoas com boas competências de gestão podem desenvolver bons trabalhos em áreas que elas não dominam muito. No entanto, é claro que quando você tem, né, um background técnico naquilo que você está fazendo, a sua capacidade de contribuir ela é maior. Não tem como ela não ser. Então, em áreas muito técnicas, é muito bom que você tenha ali uma capacidade de entender o que as pessoas estão falando. Até para você não estar muito desconectado com as dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Então, a base do curso de engenharia, estudar engenharia elétrica, foi importante para a função que eu tenho hoje de liderar uma empresa de engenharia. De uma empresa formada por muitos e muitos engenheiros, técnicos e eletricistas. Mas eu não acho que isso é uma verdade absoluta, sabe, Emerson? Eu acho que as pessoas têm sim capacidade de contribuir em outras áreas. Eu acho que você pode atuar numa área de supply chain, você pode atuar em muitas áreas da empresa, na área de RH. Você vê engenheiros atuando, né, como recrutadores. Isso não deixa de ter um valor expressivo, mas ter a base técnica dá mais conforto para que você possa atuar naquela área. E tendo essa base técnica, logo após ser engenheiro, você passou para gestão de qual setor? Eu fui... A minha primeira função de gestão foi na operação. Então, eu cresci verticalmente ali como supervisor de centro de operações, depois como gerente da operação, que aí englobava cadastro de redes, pós-operação, estudos operacionais, indicadores de qualidade, apuração de indicadores regulados. Então, tudo meio que ali na área da operação, para depois de 9 anos, como eu comentei, aí mudar para a gestão de outros profissionais de campo, que aí envolviam ligações rurais do Luz para Todos, que é um programa de governo, você tem que entender um pouquinho de como é que funciona a lei específica, né, dali. Com o setor público em si, né? Exato, você lidar com o Ministério de Minas e Energia. Então, exige ali uma nova bateria de conhecimentos que vai sendo desenvolvido. Que aí tu passaste quanto tempo como gestor no centro de operações? Eu passei 5, 6 anos. 5, 6 anos. E aí, como foi essa migração de uma área basicamente técnica, né, apesar de você fazer a gestão, mas muito voltada para os conhecimentos técnicos, para como você estava puxando aí essa parte mais corporativa, de tentar de conversa, ter que conversar mais, gastar mais saliva aí para entender tudo que estava acontecendo? Mas só aí entra em cena aí a questão do desenvolvimento da liderança, né? Primeiro você aprende a ser líder de pessoas, né? Essa primeira liderança da empresa, né? E depois você aprende a ser líder de outros líderes. Então, esse foi o salto de supervisor para gerente, no qual você tem algum nível de responsabilidade maior, você está ali na média gerência da empresa. Ele se dá, eu acho que basicamente por entrega, né? Conhecimento técnico, ele é muito relevante, ele traz credibilidade,
Mas o que faz você crescer são as suas entregas. Então, quando você tem entrega, quando as pessoas veem confiabilidade no profissional, percebem que ele está preparado ali para um próximo passo. E essa oportunidade foi algo que você foi preparado também internamente da empresa? Você teve algum tipo de curso, fez por fora? Ou realmente surgiu a vaga e você se candidatou? Como é que funcionou isso? Eu gosto muito de uma abordagem que Murilo Gun faz, que ele pergunta assim, quem é que terminou os estudos, né? E as pessoas, muita gente levanta a mão quando... E aí esse conceito varia muito, né? De quem terminou o segundo grau em muitas instâncias, muitas vezes é quem terminou a universidade. E eu nunca parei de estudar e acho que nunca vou parar. Então, estar sendo capacitado o tempo todo, eu acho que é fundamental para que a gente continue evoluindo. Quando eu tive essa transição, eu estudava e me capacitava, e isso muitas vezes com meu próprio interesse, autodesenvolvimento, pagando meu MBA ou coisas do tipo, como também com suporte. A Neoenergia é uma empresa que tem um suporte muito grande ao desenvolvimento profissional, incentiva muito que os profissionais se desenvolvam, e tem uma série de cursos, tanto internos como externos, em instituições de ensino, para que os profissionais se capacitem e consigam ali se desenvolver. Então, não tenho dúvida, veio com muito desenvolvimento, muito estudo, muito conhecimento formal, obtido através de cursos formais, mas também de on the job ali na função. Isso quebra aquele mito do pessoal achar, sair da faculdade, sair da escola, não estudo mais, né? Porque aí Forma alguma. Acabou, né? No final da conta, isso é contínuo. Você não estuda, mas também não cresce. E aí pega, inclusive, o que ele comentou no início, né? Que foi a pergunta que tu fez, Emerson. As pessoas normais, né? Que no final de contas acham que é excepcionais, né? No final da conta foi continuar toda a linha de estudo depois da vida, né? Mas imagino que, inclusive, desde a faculdade você teve desafio, né? De, estudar e necessariamente vai dar certo, na prova não vai dar. Como é que foi lidar com isso, tanto na época da faculdade até depois da vida também, né? Esse é um grande desafio, eu acho que o curso de engenharia traz. A engenharia, ela é fascinante nesse sentido, porque ela realmente testa o aluno. Ela testa para saber se você vai ter coragem e resiliência. Você estuda e sai mal na prova. Vira uma noite estudando e não tira um resultado tão bom. E isso, de alguma maneira, eu acho que está lhe capacitando para que você enfrente os desafios que acontecem na vida, né? Quantas vezes a gente não vive isso em nossas vidas profissionais e nossas vidas pessoais, né? A gente busca alguma coisa, treina e não tem o resultado que a gente esperava. Aí eu acho que vem o curso de engenharia para ensinar a gente um pouco de resiliência, ensina método, né? E ensina você a se questionar. As pessoas se questionam muito, né? Será que eu sou bom o suficiente para me sair bem nessa prova? E eu acho que o curso traz um pouquinho desse desenvolvimento para que você insista, para que você saiba que existem novos caminhos, para que você peça ajuda, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento profissional de qualquer pessoa. Então, enfrentei muitos desafios no curso de engenharia, Paulo, nesse sentido de buscar ter mais resistência à frustração, muitas vezes, né? E essas marcas formam o profissional que eu sou hoje. E na vida profissional eu tive tantos desafios como eu tive no curso de engenharia. Então, muitas vezes fui colocado à prova, muitas vezes me questionei, né? E revisitar essas fragilidades, entender quais são os caminhos, pedir ajuda, estudar mais um pouco e vencer esses obstáculos é realmente recompensador, e é isso que vai fazendo a gente nos tornar profissionais cada vez melhores. E assim, Saulo, aproveitando esse gancho que você deu em relação às dificuldades da universidade, eu queria que tu desse um conselho. Você convive muito com pessoas mais jovens, né, pessoas que estão começando. Para esse pessoal que está ou tá na faculdade ou está em começo de carreira, qual o conselho que tu daria que tu acha que mudaria a trajetória da carreira dessas pessoas em relação à mentalidade? Olha, eu acho que preparação é tudo. Eu cito muito também uma frase de Bernardinho, que a vontade de preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então,
tem que ter esforço. Você não pode imaginar que você vai conseguir fazer as coisas sempre com muita facilidade, ou que você conhece demais. Até os gênios têm dificuldades, né, quando enfrentam os desafios profissionais normais. Eu diria até que, na verdade, muitos dos excelentes alunos, muitas vezes alunos laureados, não são os melhores profissionais, não têm o mesmo desempenho quando enfrentam as dificuldades naturais de relacionamento que a vida e o trabalho exigem. Então, eu diria que para as pessoas que é importante demais investir no autodesenvolvimento, né, ser resiliente diante das dificuldades e nunca parar de estudar. Acho que a gente tem um mundo cada vez mais volátil, complexo, a gente estuda muito isso, né, ambíguo, e é importante que a gente se capacite, entenda essas mudanças e, fundamentalmente, que a gente saiba se relacionar. Eu tocaria aqui num ponto, Emerson, a IA chega aí para fazer uma revolução no mercado, né? Ela já é realidade e ela vai se tornar um elemento fundamental dentro do campo profissional. E muitas das atividades que a gente imagina que a gente precisa do ser humano, a gente começa aí a depender da máquina. Eu pergunto muitas pessoas que trabalham comigo, o que é que você está fazendo que quem deveria estar fazendo é uma máquina? Né, eu ouvi isso de Dante uma vez, Dante Freitas, que fala muito de IA. O que é que você está fazendo que uma máquina devia estar fazendo? E a gente tem que se desenvolver cada vez mais para suportar a IA, para fazer aquilo que a IA não consegue, para ter a criatividade, para resolver os problemas humanos, para lidar. A IA ainda não consegue olhar no meu olho e perceber que naquele dia eu estou triste, ou me ouvir de uma maneira que, né, eu consiga colocar um eletricista na função certa, né, tendo todo o cuidado que o relacionamento humano exige e que hoje, pelo menos por enquanto, ela ainda não é capaz de fazer. E acho que você trouxe um ponto bem bacana e bem atual, né, Saulo, em relação à IA. E queria entender como é que uma corporação tão grande como a Neo Energia se prepara para algo tão disruptivo como a IA. A gente sabe que muitos processos da engenharia acabam que a IA vai auxiliar bastante e cabe aos engenheiros, os novos e os que já são atualmente engenheiros em cargos grandes, se adaptarem a isso. Não adianta brigar contra a tecnologia que já existe, né? O mundo demanda que a gente se capacite e absorva essas ferramentas. O que eu acredito é que a gente se molda a elas no sentido sempre de ganhar mais produtividade e eficiência. Né? As exigências aumentam a cada ano, mas nós nos tornamos profissionais melhores também a cada ano. Então, quando a gente se desenvolve, quando a gente se capacita, quando a gente absorve uma ferramenta dessas e a gente faz isso de maneira natural, sem que isso signifique demissões em massa, sem que isso signifique tratorar as pessoas, e a gente consegue conviver com elas usando isso para gerar mais produtividade e mais resultado, todos ganham. A IA vem pro mundo da engenharia para que a gente deixe a vida das pessoas mais confortável, para que a gente falhe menos, para que a gente consiga melhor qualidade de energia, para que a gente consiga, né, resolver problemas de maneira mais fácil e mais rápida. E os profissionais de engenharia, os profissionais de gestão estão aí para complementar isso, para dar molde aos processos, para entender os caminhos, para traçar as estratégias. Então, eu acho que essa é uma combinação que só faz ajudar. E eu acho que, bom, dentro de onde eu trabalho hoje, eu acredito que a gente olha para isso sempre da maneira mais positiva possível. E aí, o Saulo lembrou muito bem. O que vai fazer diferença para um profissional é a capacidade de se relacionar. E o Grupo Equation está aqui para isso, viu, pessoal? A gente está recebendo pessoas que consideramos referências, tanto dentro de Pernambuco como do Brasil inteiro, como é o caso de Saulo. E a gente queria pedir sua ajuda. Já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal, comenta aí o que você acha sobre a IA e como é que um profissional deve estar se preparando para isso. E dentro dessa preparação, Paulo, e dentro da grandeza da Neo Energia, eu queria te perguntar, Saulo, a gente vai voltar um pouco para a sua carreira, mas eu queria te perguntar o tamanho da Neo Energia hoje, estado de Pernambuco, Brasil. A gente sabe que é muito grande, mas qual é o porte disso para que as pessoas entendam? É o grupo por ser de fora também, né? A Neo Energia é uma empresa grande, atua no Brasil todo. A gente detém 5 concessões de distribuição: Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, o Distrito Federal e uma parte do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele tem ali uma configuração um pouquinho fatiada da concessão, né? Então tem 4 grandes empresas de distribuição. A Neo Energia atua lá, com a Neo Energia Electro é uma delas.
Nós temos muitos ativos de transmissão pelo país como um todo e muitos ativos de geração também. Então, a gente atua em toda a cadeia do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição e comercialização, né, através da nossa comercializadora. E hoje, 1 a cada 5 clientes do Brasil é cliente da Neoenergia. Então, existe uma grande parte da população, né, é cliente. Então a Neoenergia que tem a maior market share em termos de distribuição no Brasil? Ou não? Não em termos de carga, porque a gente tem ali o mercado, Paulo, alguns né? mercados Rio, São Paulo, Industrial. Um mercado mais industrializado, mas somos o maior grupo em número de clientes do Brasil. Olha, bem significativo. A gente tá falando aí mais de 40 milhões de clientes, se for assim, 1/5 aí, que são afetados de alguma maneira pela Neoenergia. Então é muita gente. E aí, dentro disso, a responsabilidade de estar representando esse grupo, como é que é e como é que você chegou nessa função, né? Você falou anteriormente que virou gestor corporativo ali, lidando com questões estatais, mas como é que foram esses próximos passos até chegar à presidência aqui em Pernambuco? O grupo da Energia é bem grande, então eu tive a oportunidade de passar em diversas áreas, então passei pela área de construção, passei pelas áreas de manutenção, perda de energia, adquiri viés comercial, tive a oportunidade de trabalhar para mais de uma empresa do grupo, em áreas corporativas, na parte de projeto de construção de subestações, então Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte. Trabalhei na Bahia, então fui superintendente lá na Coelba, na Neoenergia Coelba, atuando lá na parte técnica. E aí voltei em 2019 na função de presidente aqui na Neoenergia Pernambuco, e eu voltei trazendo isso, um orgulho enorme, né, de ser pernambucano e conseguir estar aqui atuando numa grande empresa do estado de Pernambuco, dentro de um segmento que eu estudei. Então, foi motivo, Emerson, de muita felicidade, e isso baseado em algumas questões que, para mim, eu considero super importantes. A primeira delas é o desenvolvimento do Estado, atuar numa empresa que é vetor de desenvolvimento para o Estado de Pernambuco, né? A gente sabe que energia é vetor de infraestrutura, então nada acontece sem energia elétrica, e comandar uma empresa que leva isso para as pessoas, esse propósito de levar conforto, bem-estar, de levar insumo fundamental para a indústria, para o desenvolvimento, eu acho que isso me trouxe muito bem-estar, né? Saber que eu estava liderando uma empresa que traz isso para o Estado. E eu acho que um outro ponto super importante, que aí traz muito o meu viés de liderança, é servir de exemplo para tantas pessoas que hoje fazem engenharia, tantas pessoas que são técnicos, eletricistas, que olham para a carreira e que elas possam ver que isso é possível. É possível crescer, é possível liderar um grande grupo de pessoas, e é possível fazer isso de uma forma simples, natural. A gente não precisa ser excepcional, a gente precisa se dedicar, a gente precisa estudar. E eu carrego comigo a responsabilidade de ser uma pessoa que gera inspiração para eles. As pessoas olham para mim e digam: Saulo, como é que você chegou aí? Como é que a gente faz para chegar aí? E isso me traz essa carga de responsabilidade, de ser exemplo, de mostrar que existe caminho, de mostrar que é possível. E eu faço isso realmente com muita felicidade, com muito prazer, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. É bom saber que por isso que ele está aqui, né? Compartilhando a história dele aqui, né? Aí, Saulo, só me traz, qual o tamanho de funcionário hoje só na Neoenergia Pernambuco? Na Energia Pernambuco hoje tem 3.100 empregados, em sua maioria eletricistas. A gente fez um movimento grande de primarização, né? Então tem muitos eletricistas próprios. São 3.600 empregados, a gente atende toda a área de concessão do estado de Pernambuco. Aí você vê, né? Você disse que lá no início liderava mais ou menos as 100 pessoas, né? E foi escadinha, né? Até chegar em 3.100, né? Você falou que foi surpreendente na Bahia, né? Provavelmente já tinha uma certa quantidade de pessoas que também estavam lidando. Que no final da conta é que, eu vou conseguir almejar esse cargo de crescimento, que nem você comentou, que tem como chegar, mas são passos, né? Para chegar lá, né? E aí o que eu queria trazer também, até voltando para um outro assunto, é que você estava em Pernambuco, muito bem estabelecido, teve friozinho na barriga que você comentou que foi para outra área, só que você topou também mudar para Bahia, né? E não sei se para outras regiões também. Isso também foi um ponto de virada na tua vida? Sem dúvida alguma, Paulo. Isso também foi outro salto.
e me predispor a trabalhar para a Bahia, ter mobilidade, isso conta para o profissional. Então, quando eu levanto a mão e a Bahia estava precisando de um apoio específico, eu disse, olha, eu posso ser isso, exige um esforço pessoal, né? Eu gosto muito de afirmar que a maior parte do progresso acontece fora da zona de conforto. Eu não fui confortável para a Bahia, eu não fui confortável quando eu saí do centro de operações para cuidar de outros processos. Isso sempre traz um frio na barriga, mas isso sempre me fez crescer profissionalmente. Então, mudar da sua terra, conhecer outra cidade, lidar com pessoas que você não lidava, conseguir se provar como um técnico bom, que entende e conhece o tema, é um desafio grande que traz desconfortos para a gente. E esses desconfortos geram crescimento, geram novas habilidades. Foi quanto tempo lá na Bahia? 2 anos. E o carnaval, qual é melhor daquele do Salvador? Olha, eu adoro o Carnaval da Bahia também, viu? Bahia é um estado muito bom, as pessoas são muito boas. Foi um prazer enorme trabalhar com os baianos, trabalho com eles até hoje de maneira indireta e para mim foi super gratificante trabalhar por lá. Só puxando um gancho rapidinho, que você comentou, na verdade, Emerson falou sobre a dica, né, para os novos, né, que estão iniciando a carreira, né? Mas aí para a dica para aquela pessoa que tá no teu cenário, não, estava no seu cenário, tá há tantos anos ali, vamos dizer, meio que estabilizada, mas ela quer buscar um outro passo, né? E ela não está tendo coragem para isso, né? O que é que você diria para essa pessoa? Olha, é fundamental que a pessoa se manifeste. Ela precisa dizer, olha, eu quero mudar. E mesmo com medo, o que a gente diz vai com medo mesmo, tem que ter medo, né? Porque usualmente a gente tem medo do desconhecido, medo do que vai enfrentar, medo de perder alguma coisa que está assegurada. Esse trade-off é o que faz a diferença no crescimento. E vejam, as quedas decorrentes de um ambiente em que você conhece menos, em um ambiente em que lhe testa mais, elas também são importantes para o seu crescimento. Então, é natural sentir medo. E fundamentalmente hoje para os líderes, demonstrar essas fragilidades, medo e insegurança também faz parte. As pessoas precisam olhar ali e entender que quem está ali liderando não é um super-homem, não. É uma pessoa normal que tem seus medos, suas inseguranças, suas incertezas. E manifestar isso, trazer essa fragilidade, falar ali que, olha, eu tô com esse receio, mas eu vou. E me apoiem aqui se eu tiver alguma dificuldade. Eu não tenho dúvida, Paulo, que isso faz com que a gente cresça e com certeza vai gerar mais aprendizado e você sai lá no final um profissional melhor. E até puxando isso, né, que Saulo falou muito bem, às vezes a gente se coloca numa posição de não assumir a responsabilidade de falar, né, de se manifestar. E às vezes a gente meio que espera que as outras pessoas adivinhem, entre aspas, o que a gente quer. E eu acho que é fundamental isso que você está dizendo. Se manifestar, dizer o que é que você quer, porque mais do que o que as pessoas achem sobre suas opiniões, é importante que você as expresse, porque aí as pessoas têm certeza sobre o que você quer. E eu acho que isso é muito, muito importante. E dentro disso, uma coisa me deixou bastante curioso, porque você expressou essa sua vontade lá atrás, teve esse crescimento com essa passagem pela Bahia, mas ao mesmo tempo você é muito jovem. E chegar na presidência de uma distribuidora de energia tão grande como a Neoenergia, quando você volta da Bahia para aqui, para Recife, como foi isso? Você, tão jovem quanto era, tinha uma carreira muito promissora, mas sofreu algum tipo de preconceito, entre aspas, ou não? Olha, eu já ouvi muitos comentários. Olha, você é muito jovem, né? Para estar liderando um grupo tão grande, com uma responsabilidade tão grande. Mas eu vou voltar novamente, Emerson, lá para trás. O curso de engenharia prepara a gente. Ele prepara a gente para ser resiliente, para tomar decisões, para enfrentar dificuldades. E eu fui muito testado. A operação também testa muito isso. Então, desde muito cedo, eu fui forjado a tomar decisões muito importantes. Eu, com 20 e poucos anos, estava ali, era sozinho. Eu costumava ouvir do meu líder na época, dizendo, olha, quando a empresa desligar às 17h30 e todo mundo for para suas casas e o centro de operações ficar funcionando, você se torna o presidente, você que vai decidir o que vai acontecer. E na prática a gente sabe que é isso, quem toma a decisão é quem está lá na ponta.
lá na frente do campo da situação, né? Quem está comandando as coisas no centro de operações não é o presidente, o superintendente e o gerente, não. Esses tomam as decisões administrativas de processo. Então, ser instado a tomar decisões relevantes desde muito cedo me treinou para que eu pudesse, né, entender com os meus erros, saber quais caminhos tomar e aí tomar boas decisões, mais decisões corretas do que erradas. Mas o fato é que fazer isso ao longo da carreira prepara você, Emerson, e eu me senti preparado. Quando eu fui convidado para assumir a presidência, eu disse, eu acho que eu estou pronto. Né? E manifestar isso é muito importante. E a alegria de chegar num cargo que, assim, é sonho para muitos engenheiros. Como é que foi receber essa notícia em questão emocional? Assim, fico muito feliz. Demais. Eu acho que tem aquele impacto da notícia, mas é sempre um motivo de muita felicidade você saber que você conseguiu chegar ali numa posição, né, dentro de uma empresa que você gosta, dentro de um grupo bom, dentro de uma empresa significante para o Estado e com propósitos dos mais nobres possíveis de levar bem-estar para as pessoas. Então, chegar ali, eu acho que é a coroação, né, de muito esforço e de muita responsabilidade também. Eu trago o peso da responsabilidade, né, de estar ali na vitrine, sendo olhado pelas pessoas, mas também muito orgulho, né, de saber que eu construí isso e saber que eu construí isso com a ajuda de muita gente. Então, não cheguei sozinho, cheguei porque muita gente me suportou, cheguei porque o grupo me treinou, porque meus líderes anteriores souberam aproveitar bem esse caminho e me conduzir da forma adequada. Então, acho que esse é um jogo coletivo, ele não se vence sozinho e é assim que a gente deve seguir. E anteriormente você falou dos desafios, né? Que durante toda essa sua trajetória você passou por muitos desafios. E como presidente, quais são os principais desafios? É lidar com pessoas, é fazer todo esse meio de campo? Como é que funciona exatamente? Haja desafio, viu? Não tem... Nessa posição, os desafios são constantes e o que acontece é que a gente amplia muito o escopo de relacionamento, então existe um relacionamento importante com vários segmentos, entidades de classe, poder público, poder privado, né, indústria, os próprios órgãos reguladores, operador de sistema, né, e acho que todo esse processo que envolve a liderança, envolve a presidência de uma distribuidora de energia, ele é necessário para que se conduza aí uma empresa desse porte. São desafios diários, mas eu tenho muita ajuda. A gente tem um staff muito bom, são pessoas muito competentes e isso vai trazendo um ambiente de conforto melhor para que a gente possa tomar essas decisões. Eu aí uma pergunta. Mesmo que você já está no cargo tão elevado, você ainda tem alguém que te apoia? Que no começo você falou, sempre vai ter pessoas que vão estar te apoiando ali com as decisões, né? Não só a decisão, mas com a estrutura que você vai desenvolvendo na carreira, né? Mas você tem algum tipo de mentor, assim, durante a vida que foi te ajudando com relação à tua carreira? Sempre. E não foram poucos, foram muitos. Eu sempre tive mentores, pessoas fantásticas que me apoiaram e me apoiam até hoje. E eu acho que isso é fundamental para a gente continuar se desenvolvendo. A gente sempre tem que olhar e ver quem é melhor que eu, quem faz isso melhor. E eu faço isso com inspiração para muitos líderes que passaram pela minha vida. Usei muitos exemplos deles para estar pronto para o próximo passo, que é uma coisa que eu acho fundamental. Como é que você está pronto para dar o próximo passo? Né? Porque quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. E eu fiz isso olhando para líderes e outros mentores externos, às vezes, pessoas que foram importantes no MBA, nos cursos, né, formais, e também muitas pessoas que trabalham como liderados. Né? A gente olhar e saber que essas pessoas têm muito a nos ensinar também. Então, eu acho que a vida é um constante aprendizado. A gente não deve parar de olhar para isso, olhar para os lados. Sempre alguém tem uma coisa muito boa para trazer e lhe orientar. E dentro disso, né, de olhar para frente, olhar para os lados, e questão pessoal, né, Saulo? Você conseguiu chegar num patamar profissional bem bacana, conseguiu, ao mesmo tempo que estava crescendo essa parte profissional, a parte pessoal, consegue lidar, tem que abrir mão de muita coisa, como é que funciona exatamente?
Eu antigamente costumava dizer que pensar que quando você entrava na empresa você deixava todos os seus problemas pessoais fora. Não, eu sei separar muito bem. E hoje eu vejo como eu estava enganado, né? Como a gente amadurece e vê essas questões. Nós somos um só, a gente traz as questões pessoais e profissionais para todos os âmbitos da nossa vida. Então, é importante a gente saber equilibrar, lidar com essas questões todos os dias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de rotina e tento estruturá-la de uma forma em que eu consiga cuidar das questões pessoais, cuidar de estar com meu filho, cuidar da atividade física, ter os momentos de lazer da maneira adequada e estruturar isso e conseguir organizar é o que deixa a gente um pouco mais calmo para lidar com as demandas do dia a dia. Então, acho fundamental que a gente tenha uma vida bastante equilibrada e eu acho que se for assim, a gente até consegue dar um sprint e ter gás durante um tempo, mas cedo ou tarde o corpo cobra, a mente cobra o equilíbrio e que você volte ali para um patamar, né, mais equalizado. E puxando também esse gancho, né? Eu falei que você era muito jovem e realmente você para o cargo que você ocupa. E os sonhos para futuro? A gente sabe que a gente está falando de uma das maiores empresas de energia do mundo e existe muita coisa para galgar ainda. Como é que funciona exatamente? Olha, os cabelos ainda estão pretos, mas Mais preto que o meu. 47 anos de idade já, mas eu ainda enxergo que existem muitas oportunidades. Eu acho que o mercado de trabalho é um mercado muito amplo, a Neoenergia é uma empresa gigante, tem muitas oportunidades, a gente atua. A Neoenergia é o braço, né, da Iberdrola, que é a nossa controladora no Brasil, mas a Iberdrola tem negócios nos Estados Unidos, na Espanha, no Reino Unido, na Austrália, em vários outros países do mundo. E sempre tem muitas oportunidades, então eu enxergo que dentro da própria Neoenergia, fora da Neoenergia, existe muito espaço ainda para crescer, para contribuir. Enquanto eu tiver energia, força, eu vou continuar estudando e vou continuar querendo contribuir mais. Até uma pergunta com relação ao tamanho da Iberdrola, né, que controla. Primeiro, como é que foi o passo para te escolher como presidente de Pernambuco? Um conselho específico da Neoenergia Pernambuco ou não? É na Energia como de forma geral que escolhe um presidente de uma empresa menor do grupo, né, da subsidiária? Não, para decidir o presidente de uma distribuidora, que é uma subsidiária, o conselho é que toma essa decisão. Então, obviamente, há um certo alinhamento, né? Eu conversei com líderes globais da Iberdrola nesse processo, mas a decisão ela é uma decisão do Conselho de Administração da Neoenergia. Regional, né? Ela é uma decisão do Brasil. A Neoenergia tem autonomia para tomar essas decisões. E você fala também, Saulo, das oportunidades de crescimento, né, dentro da própria Neoenergia. Para a gente entender, tem muitos dos nossos assinantes, né, o pessoal que se inscreve no canal, tem muitos estudantes, muita gente pensando em transição de carreira. Existem muitas vagas dentro do grupo, na Energia. Como é que a pessoa pode se candidatar? Qual é a melhor preparação que ela pode ter? A Neoenergia é uma empresa de grandes oportunidades, grandes. É um grupo muito grande, que tem vaga para as mais diversas funções e nós temos um aproveitamento interno muito grande. Então eu costumo dizer, olha, se um superintendente sai para ir para outra empresa, se eu decido, né, e sou convidado aí a outra empresa do grupo, a promoção de um superintendente a presidente vai gerar uma vaga de estagiário. Porque a gente faz a escada ali, pega um supervisor, vira um gerente vira um superintendente, e a gente dá essas oportunidades não só de crescimento vertical, como também de atuar em outros estados, em atuar em outros países. Então, existe um grande programa de estágio para as pessoas que estão começando, que estão aí no final dos cursos, né? Um programa importante de eletricistas especificamente, e a gente tem históricos de presidentes dentro do grupo que foram leituristas, eletricistas. Então, eles começaram a carreira ali de baixo, né, nas primeiras funções da empresa e vão crescendo nas posições. Então, eu diria que é um grupo muito interessante. Esse ano ganha novamente o selo de Top Employer. Então, acho que é a primeira empresa do setor elétrico a ganhar esse selo por 2 anos consecutivos. Então, nós temos aí um portfólio bastante interessante para quem quer entregar bons resultados, para quem se dedica, para os bons profissionais, tem terreno fértil na Neoenergia.
Uma outra questão que eu tenho é em relação a isso. Para muita gente, principalmente para as pessoas que não conhecem muito sobre o setor energético, a Neoenergia, o Pernambuco, por ser uma concessão, né? Então, assim, as pessoas ainda enxergam de fora como se fosse um estatal. Então, essa dificuldade de estar numa empresa privada, que o principal cliente é o Estado, e para passar para as pessoas também essa visão, né? Para que elas entendam que assim, é uma prestação de serviço, claro que tem muito envolvimento público, mas que tem limites, né? Não pode ser cobrado de maneira como se fosse um governo. Como é que é para lidar com esse sentimento geral, meio que a empresa é uma empresa, entre aspas, pública, né? Eu reconheço que existe um limite tênue nesse entendimento, né? Muitas pessoas entendem que o serviço público de distribuição de energia elétrica ele é estatizado. Não. A gente sabe e a gente tem consciência de que uma distribuidora de energia privada, como é a Neoenergia Pernambuco, ela tem uma responsabilidade, né, porque ela presta um serviço essencial, né, assim como água, esgoto, segurança pública. E é isso que faz a empresa ser confundida com uma empresa de capital público. Não, a distribuidora de energia é uma empresa de capital privado, gerida de forma independente, agora com uma regulação muito forte. Então a ANEEL regula para que a gente preste um serviço como um bom serviço estatal prestaria, mas com capital privado. Então nós temos as metas de qualidade, temos um contrato arrojado que estabelece como deve ser o desempenho da distribuidora, mas é uma distribuidora privada, ela segue todas as questões e regras de um grupo privado, toma suas próprias decisões e, obviamente, tem conselho de administração, tem uma governança robusta e segue aí os melhores princípios de administração possíveis para administrar o negócio e gerar resultado. Só dentro dessa regulamentação estatal, a gente teve essa questão dos problemas que existiram em São Paulo com a Enel. A gente não vai entrar muito no mérito da Enel especificamente, mas quem decide se a distribuidora está ok ou não? É o próprio governo do estado? É nacional, o executivo? A concessão das distribuições de energia, elas são concessões federais. Elas não estão ligadas ao governo estadual, elas estão ligadas ao governo federal. E quem trata disso é o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL. Então a ANEEL regula as distribuidoras de energia e o Ministério determina aí esses contratos e é quem autoriza aí a renovação dos contratos de concessão de energia e a operação das empresas. Então sempre se dá na esfera federal. Bacana. Assim, envolve diversos ramos estatais, né? Apesar da comunicação ser com o governo, mas a questão da responsabilidade maior é em relação à federação, né? Que não só ramo, mas tipo, de forma geral. Por exemplo, minha carreira foi empresa de software. Empresa de software, geralmente a gente lida com o time interno e o cliente, né? Então, só vai ter dois ali. O cliente pode ser, sei lá, uma indústria, pode ser a própria energia, pode ser outra. Enfim, mas ela, por ser uma concessão, ela lida diretamente e regulada, ela lida com o Ministério de Minas e Energia, que é o poder público, que vai tomar decisão estratégica de forma geral pelo Brasil, com a ANEEL, que regula, estabelece as regras para que a gente siga operando. Para que opere, e ainda o cliente. E fiscaliza. A ANEEL tem um elemento fiscalizador muito forte. Então, nós assinamos um contrato de concessão, que é o poder concedente, através do Ministério de Minas e Energia, que diz: você tem o direito de operar a distribuição de energia elétrica nesse estado por 30 anos. Então você tem um contrato de concessão da distribuição de energia. E a partir daí a ANEEL pega esse contrato e ela que estabelece a regra. Olha, a qualidade de fornecimento esperada é essa, os limites de indicadores é esse, você tem que atender o cliente tal prazo. Aqui na loja de atendimento o tempo de espera máxima é esse. Ela estabelece esses parâmetros e todo tempo ela fiscaliza para que você esteja cumprindo aqueles parâmetros que foram determinados pela agência reguladora. E até dentro disso, Saulo, a gente infelizmente está chegando ao final, mas eu queria fazer uma questão. A gente tem muito visado pelas distribuidoras a questão das perdas, né? A gente, por todas as questões sociais que tem, muitas vezes a pessoa que pensa que está furtando energia, alguma coisa nesse sentido, ela não está prejudicando, mas na verdade
todo mundo está pagando no final essa conta dessa pessoa que está furtando. Claro que existem programas sociais para assegurar que essas pessoas que mais humildes também tenham acesso à energia, e de maneira alguma a gente quer acessar isso. Todo mundo, eu acho que tem que ter esse acesso mesmo. Mas como é que a Energia Pernambuco está lidando com essas perdas? Com a tecnologia melhorou? Tem muita dificuldade ainda de acesso em alguns lugares? Tem. A perda de energia ainda é um grande problema para o estado de Pernambuco. É uma questão que a gente combate bastante, porque o estado de Pernambuco é uma concessão complexa. Quando a ANEEL faz um ranking de complexidade das empresas de distribuição das áreas de concessão, e a ANEEL Energia é a 5ª concessão mais complexa depois do Rio de Janeiro. Então a gente até está ali próximo, se assemelhando, e existe um nível de perdas importante. As perdas de energia, quem faz ligação clandestina, quem desvia energia, primeiro que está cometendo um crime. Está previsto lá no artigo 155, Código Penal, que o furto de energia é crime, com pena de reclusão. Mas, além disso, ele atenta contra a vida dele e contra a vida de outras pessoas. Essas conexões clandestinas, elas não são feitas com conector adequado, não estabelecem os princípios adequados de carga, e muitas vezes parte um condutor, né, provoca um acidente. Então é um tema que a gente usualmente combate bastante. E esse tema é combatido, Emerson, basicamente de 2 formas. Uma delas tem a ver com o combate tradicional, que é você buscar os desvios de energia e corrigi-los, mas também um combate com tecnologia. Existem áreas de inteligência, centros de operações, hoje em Pernambuco, dedicados a isso, dedicado a analisar os perfis, dedicado a analisar. Existe muita automação trabalhando a favor das perdas de energia, fazendo balanços energéticos, de forma que a gente consiga identificar, e é isso que leva muitas vezes a gente fazer ações específicas, porque identifica uma determinada fraude, desvio, e combate ali para que isso seja eliminado. E Paulo vai chegar a fazer a pergunta final, mas antes eu queria fazer 2 perguntas meio que envolvendo a técnica e o dia a dia que a gente tem hoje, né? Uma é voltada à energia solar fotovoltaica, que cresceu muito, e as dificuldades que isso trouxe, e a outra é outro ramo que está crescendo muito, que são os carros elétricos. Como é que a rede tem que se preparar para receber esses 2 viéses? Olha, a nossa visão é que a rede é a grande integradora disso tudo, né? A rede elétrica, ela ganhou um protagonismo ainda maior do que o que ela já tinha, quando os sistemas elétricos eles eram unidirecionais, então você tinha geração, transmissão, distribuição, chegava na casa do cliente. Hoje você tem aí recursos energéticos distribuídos, injetando energia em todos os locais, demanda por eletricidade, a eletrificação é uma realidade, só vai crescer, né? A economia, o futuro da economia, a gente sabe que é eletrificado, e as redes ganham um papel fundamental nisso. Então é necessário muito investimento para que as redes fiquem cada vez mais robustas e possam fazer esse papel integrador, conectar os agentes de geração adequadamente, dar vazão e escoamento, né, à energia produzida pelos painéis solares, que, né, trazem aí um desafio importante de equilíbrio de geração e carga, né, de conseguir escoar essa produção, e também dos imóveis, né, dos prédios, das residências conseguirem aí adequar as suas instalações para que a rede possa abastecer os veículos elétricos adequadamente, que eu também tenho certeza absoluta que vai ser uma realidade em pouco tempo. Beleza. É bom saber disso, porque no final da conta, várias pessoas estão adquirindo novos carros, né, elétricos, né, BYD crescendo cada vez mais em número de vendas, quanto também até recentemente teve discussão, acho que com a parte de bombeiros, sobre instalar os carregadores elétricos ali dentro dos condomínios, né? Quanto também eu tenho energia solar na minha casa, aí eu tô diminuindo um pouco o meu recurso que eu tava pagando para selfie aí, tá vendo? Justamente por causa do bidirecionamento, né, que consegue ter. Mas a conversa é muito boa, tá, Saulo? A gente tá chegando ao fim também, que já passou um pouquinho de 1 hora, e a gente gosta de sempre terminar com uma pergunta, tá? Você se arrepende de ter feito engenharia? De forma alguma. Engenharia, eu acho que foi a base de tudo que eu construí até hoje. Foi quem me treinou, né, em método, em processo, e que me deu aí o trampolim para que eu pudesse escolher a minha carreira, para que eu pudesse ser o profissional que eu sou. Então, acho que engenharia é um curso fantástico. Eu sei que tem muitos outros cursos bons também, mas esse foi o curso que eu escolhi, e acredito que ele é um curso que realmente treina bem as pessoas e me trouxe muita inspiração. Me lembrei muito dos meus professores da época de universidade para tomar muitas decisões na frente, e que me também
me gerou aí muito apreço pelo estudo. Então, para ver que realmente se capacitar vale a pena, de que insistir, né, forçar um pouquinho mais a barra ali, às vezes com determinado conhecimento, isso é muito positivo para o profissional, porque só faz tornar a gente assim mais forte, mais resiliente, com maior envergadura, maior musculatura para enfrentar os desafios das decisões de gestão que a gente precisa tomar no dia a dia. Isso é importante, né? Porque no final da conta, você saiu de uma parte muito técnica, foi para a parte mais executiva, e aquilo que você comentou que o engenheiro tem aquela versatilidade, né? Pô, resiliente, entrou na RH, que nem você comentou que tem alguns casos que tem engenheiro no RH, e o cara foi lá e foi lidar com pessoas. Aí o outro foi para outra área, né? E é isso que a gente quer mostrar muito aqui no nosso podcast, que o engenheiro, ele tem todo o desafio do início do curso que ele aprende e consegue lidar com desafios que vão aparecer no meio do caminho, né? E assim, Saulo, eu queria agradecer pela presença, foi uma grande honra ter você aqui com a gente. Queria parabenizar também, né? É bacana ver histórias que deram certo, que são inspiradoras, porque a gente sabe que às vezes o que muita gente precisa é ouvir histórias como essa para se motivar, para acreditar, para tentar mais uma vez, pô, que dá, que eu vou chegar lá. Então, parabéns por isso. Queria que tu deixasse uma mensagenzinha final aí pro pessoal. Pede também pro pessoal se inscrever no canal, curtir aí o vídeo. Eu queria agradecer demais aqui, bate-papo leve, tranquilo, me trouxe à memória aqui muitas coisas da minha época de engenharia, de carreira. Acho que é importante a gente fomentar esse tipo de reflexão para quem tá nos assistindo, né, para que continue aí nos cursos, principalmente o curso de engenharia. Acho que a gente tem um foco muito grande nisso e é importante que a gente estimule as pessoas e que a gente fale, dialogue sobre esses temas, porque dá mais visibilidade, fica mais claro, né? Às vezes tira um certo medo ali de enfrentar uma determinada situação, como a gente comentou. Então, estimulo aí bastante. Tenho reencontrado amigos através do canal aqui, vendo ali o podcast. Nossa, um dia desse vi Vladimir aqui também, que trabalhou comigo. Então, sempre bom rever, e acho que vocês estão fazendo um papel importante aqui de trazer essa discussão para a sociedade, né? De falar de carreira, de falar das pessoas que podem aí contribuir, trazer um pouquinho aí de insight. E agradeço demais o convite. Espero ter contribuído aí para essas reflexões. Fico à disposição sempre que quiser bater um papo ou ir lá até a própria Neoenergia, estamos à disposição. Com certeza. Tem a parte 2 também, né? Tem muita história para contar. Tem tudo que ele vai construir ainda pela frente. Certeza que vai dar bons livros aí. Obrigado, viu, Saulo? Obrigado, Valeu mesmo. Saulo. Obrigado, gente.